Os segredos de uma encantadora de bebês. Como ter uma relação tranquila e saudável com o seu bebê. Tracy Hogg, com Melinda Brown. Resumo do capítulo 4. De quem é essa boquinha? Antes de começarmos com o resumo, eu queria deixar aqui a nossa opinião, a opinião da Maternity Coach sobre a alimentação. Nós aqui fazemos consultoria de sono tanto para as crianças que são alimentadas com leite materno, tanto com aquelas que são alimentadas por leite artificial. Vocês vão perceber aqui nesse capítulo 4 que a Tracy Hogg é bastante a favor da alimentação artificial. Então, apenas deixando claro que isso não impede de ensinar o bebê a dormir. Nós aqui trabalhamos com os dois tipos de alimentação e é uma decisão da família qual das duas vai ser mantida. O grande dilema das mães. As futuras mães enfrentam um dilema quando decidem como irão alimentar os seus bebês. Tente manter uma visão equilibrada e, no fim, decida o que é melhor para você. Decisão certa pelo motivo errado? Decida como alimentar o seu bebê. Pesquise sobre as diferenças entre o leite materno e o industrializado. Considere os aspectos práticos e seu estilo de vida. Conheça a si mesma, seu grau de paciência, seu conforto com a ideia de amamentar em público, seus sentimentos em relação aos seios e mamilos e qualquer noção pré-concebida da maternidade que possa afetar a sua visão. E lembre-se de que você pode mudar de ideia e que sempre é possível adotar ambas as formas de nutrição. Fazendo a escolha. Antes de mais nada, amamentar é mais difícil do que a maioria das futuras mães imagina. Quando as pessoas pressionam a mãe que não quer amamentar ou que ela ainda não teve tempo de pensar ponderadamente na questão, ela jamais será feliz na sua escolha. A verdade é que nós temos opções. É possível defender tanto a adoção do aleitamento materno natural quanto a nutrição por mamadeira. O que é preciso abordar antes de fazer essa escolha? Ela lista aqui os principais pontos que devem ser considerados e o que ela pensa de cada um dos regimes. A ligação mãe e filho. Os defensores da amamentação falam que a ligação entre mãe e filho é o motivo para as mulheres amamentarem. Eu garanto que as mulheres sentem uma proximidade especial quando o bebê mama em seu peito, mas as mulheres que escolhem a mamadeira também se sentem muito próximas do seu bebê. Saúde do bebê. Muitos estudos proclamam os benefícios do leite materno, quando a mãe é sadia e bem nutrida. Na realidade, o leite humano consiste principalmente em micrófagos, células que matam bactérias, fungos e vírus, além de outros nutrientes. Recuperação pós-parto da mãe. A amamentação oferece vários benefícios para a recuperação da mãe. O hormônio liberado, a oxitocina, acelera a remoção da placenta e contrai os vasos sanguíneos do útero, minimizando a perda de sangue. À medida que a mãe continua a amamentar, a liberação contínua desse hormônio faz o útero retornar mais rapidamente ao tamanho original. Outro bônus para a mãe é a perda mais rápida de peso depois do parto. A produção do leite queima calorias. Saúde da mãe a longo prazo. Os estudos sugerem, mas não comprovam, que a amamentação pode oferecer à mulher uma proteção contra o câncer de mama, pré-menopausa, a osteoporose e ao câncer de ovário. Imagem física da mãe. Depois que o bebê chega, as mulheres geralmente dizem: eu quero meu corpo de volta. Não é apenas uma questão de perder peso, tem muito mais a ver com a imagem física. A amamentação dá a algumas mulheres a sensação de que estão desistindo do seu corpo. Além disso, a amamentação pode mudar a configuração dos seios. Quando a mulher amamenta, certas mudanças fisiológicas irreversíveis ocorrem para permitir que os seios produzam leite com maior eficácia. Dificuldade. Apesar da amamentação ser por definição natural, a técnica é, todavia, uma capacidade aprendida, mais difícil, pelo menos inicialmente, do que dar um bebê uma mamadeira. Conveniência. Ouvimos muito sobre a conveniência da amamentação. Em parte isso é verdade, especialmente no meio da noite, quando o bebê chora de fome. Se a mulher amamenta apenas um filho e não há necessidade de esterilizar a mamadeira ou o bico dos seios. No entanto, muitas mulheres bombeiam o seio materno, o que significa que terão que ter tempo para extrair o leite e para lidar com as mamadeiras. Custo. Estima-se que, em média, durante o primeiro ano de vida, um bebê precise de 400 kg de comida, cerca de 1,2 kg por dia, menos, obviamente, quando é recém-nascido. A amamentação é, sem dúvida nenhuma, uma alternativa mais barata. A função do parceiro. Muitos homens sentem-se relevados a segundo plano quando a esposa amamenta, mas essa deve ser uma escolha da mulher. Na realidade, a maioria das mães, independentemente do modo de alimentação escolhido, querem que os parceiros se envolvam na decisão, e é isso que eles devem fazer.
O envolvimento é, na verdade, mais uma questão de motivação e interesse do que decisão. O parceiro pode prestar auxílio em ambos os modos de nutrição, pois a ajuda do pai é muito significativa para a mãe, aliviando seus encargos. Contraindicações para o bebê. Com base nos resultados da monitoração metabólica, o pediatra pode não recomendar a amamentação. Na realidade, em alguns casos, são indicadas fórmulas muito específicas, livres de lactose. Contraindicações para a mãe. Algumas mães realmente não podem amamentar, seja porque fizeram cirurgia no seio, ou porque têm uma infecção grave, como causada pelo HIV, ou porque estão tomando algum medicamento que comprometa a qualidade do leite, como lítio ou tranquilizantes muito fortes. A conclusão essencial dessa discussão é que, embora seja bom para o bebê ingerir certa quantidade de leite materno, especialmente durante o primeiro mês, se essa não for a escolha da mãe ou se por algum motivo ela não puder amamentar, o leite industrializado é uma alternativa perfeitamente aceitável, para alguns até mesmo preferível. Talvez a mulher não tenha tempo para amamentar ou a ideia da amamentação simplesmente não lhe agrada. Particularmente quando o bebê não é o primeiro filho, a mãe pode ter medo de que a visão da amamentação perturbe o equilíbrio da família, com os ciúmes despertados nos demais filhos. E comeram felizes para sempre. Perfis alimentares. O temperamento do bebê influencia seus hábitos alimentares. Como era de esperar, os bebês anjo e livro-texto em geral comem bem, mas o mesmo ocorre com os bebês enérgicos. Os bebês sensíveis, com frequência, se frustram, especialmente quando são amamentados. Esses bebês não permitem muita flexibilidade. Se você começar a amamentar o bebê sensível em determinada posição, ele precisará se alimentar sempre nessa posição. Você também não pode falar muito alto enquanto está amamentando, mudar de posição ou ir para outro recinto. Os bebês irritáveis são impacientes. Se você amamenta, eles não gostam de esperar até o início do fluxo. Por isso, às vezes, puxam o seio da mãe. Frequentemente são ótimos com a mamadeira, desde que ela tenha um bico de fluxo livre. Nos próximos tópicos, a Tracy Hogg vai discutir as particularidades da amamentação. Posições durante a mamada. Independentemente de o bebê mamar ao peito ou tomar a mamadeira, você deve aconchegá-lo na dobra do braço, na altura dos seus seios, mesmo com a mamadeira, de forma que o corpo dele fique em linha reta, com a cabeça um pouco elevada, e ele não tenha que forçar o pescoço para alcançar o seio ou a mamadeira. A parte interna do braço dele é colocada para baixo, perto da lateral do corpo dele e ao redor do seu. Cuidado para não incliná-lo de forma que a cabeça fique mais baixa que o corpo, porque isso causa dificuldades para engolir. Se você dá mamadeira, o bebê deve ficar deitado de costas. Se amamenta, ligeiramente virado na sua direção, com a face na direção do mamilo. Soluços. Todos os bebês soluçam, às vezes depois da mamada, às vezes depois da soneca. Acredita-se que os soluços sejam causados pelo enchimento do estômago ou pela rapidez ao comer, exatamente como acontece com os adultos que engolem a comida. O diafragma sai do ritmo normal. Não há muito o que fazer, exceto lembrar-se de que os soluços terminam tão rápido quanto começam. Arrotos. Mamem ao seio ou tomem mamadeira. Todos os bebês engolem ar. Frequentemente é possível ouvi-lo, um som curto, de estremecimento ou de deglutição. O ar forma uma pequena bolha no estômago do bebê, às vezes causando a sensação de satisfação antes do estômago estar cheio. É por isso que você precisa fazer o bebê arrotar. Eu gosto de fazer os bebês arrotarem antes de lhe dar o seio ou a mamadeira, porque eles engolem ar mesmo quando estão deitados, depois de mamar. Eles arrotam novamente. Quando o bebê para na metade da refeição e começa a ficar irrequieto, a causa mais frequente é de ter engolido um pouco de ar. Nesse caso, o arroto é muito apropriado. Quantidade ingerida e ganho de peso. Qualquer que seja o regime alimentar, as mães sempre se preocupam. Meu bebê está comendo o suficiente? As mães que adotam alimentação por mamadeira podem ver o quanto de leite o bebê ingere. Algumas mães que amamentam têm uma sensação de dormência ou pontadas no seio como reflexo do fluxo. Por isso, ao menos sabem que estão produzindo leite. Mas se a mãe não tem esse tipo de sensibilidade, eu digo a elas, você pode ver seu bebê sugando e também ouvir o som da deglutição. As mães que amamentam e estão preocupadas com isso também podem examinar a sua produção. Em qualquer caso, se o bebê fica contente depois de comer, é sinal de que a alimentação está adequada. Conceitos básicos da amamentação. Pratique durante a gravidez. A principal e frequentemente a única causa dos problemas com a amamentação é encaixar o bebê no seio de forma inadequada.
Lembre-se de que os bebês não obtêm leite com as mãos. O leite é produzido através do estímulo que a sucção no mamilo fornece. Quanto maior estímulo, mais leite. Portanto, o posicionamento dos dedos e do bebê e a apreensão correta são fundamentais para o sucesso da amamentação. Aprenda a técnica e a amamentação parecerá natural. Se o seu bebê não estiver bem posicionado e corretamente encaixado, seus seios não conseguirão enviar a mensagem para o cérebro e nenhum dos 2 hormônios necessários para a amamentação será liberado. Consequentemente, o leite não sai e a mamãe e o bebê sofrem. Para o encaixe adequado, os lábios do bebê devem estar ao redor do mamilo e da auréola. Como foi explicado, quando o posicionamento do bebê, estenda ligeiramente o pescoço dele de forma que o nariz e o queixo encostem no seu seio. Isso ajuda o bebê a manter o nariz desobstruído, sem ter que segurar-se ao seio. Se você estiver com o seio muito grande, coloque uma meia enrolada sobre eles para mantê-los erguidos. Alimente o bebê pela primeira vez o mais perto possível do nascimento. Conheça seu próprio leite, saiba como os seios o produzem. Experimente seu leite, você saberá se ele está estragado ou não. Preste atenção à sensação de estar com os seios muito cheios. Quando o leite flui, a sensação é parecida com uma dormência ou muita coceira. Algumas mães têm fluxo rápido, seus bebês às vezes tendem a salivar e engasgar nos primeiros minutos da mamada. Para lentificar o fluxo, coloque um dos dedos no mamilo como se estivesse interrompendo o sangramento de um corte. Não fique com medo de não conseguir sentir o fluxo, a sensibilidade varia entre as mulheres. Quando as mães têm um reflexo de ejeção lento, o bebê parece frustrado e puxa o seio para tentar estimular o fluxo. A lentidão do fluxo pode ser um sinal de tensão. Quais são as partes do leite materno? Os primeiros 5 a 10 minutos é parecida com a espuma do leite. Penso nele como se fosse uma sopa, porque satisfaz a sede do bebê. É rico em oxitocina, o mesmo hormônio liberado durante o ato sexual e que na mamada afeta a mãe e o bebê. A mãe fica bastante relaxada, semelhante à sensação posterior ao orgasmo, e o bebê fica sonolento. Essa parte do leite também apresenta maior concentração de lactose. Depois de 5 a 8 minutos de mamada, mais parecido com a consistência do leite normal, é rico em proteína, o que é bom para os ossos e o desenvolvimento do cérebro do bebê. Depois de 15 a 18 minutos, esse leite é grosso e cremoso e é nele que estão todas as gorduras boas. É a sobremesa que ajuda o bebê a ganhar peso. Defenda o seu direito de amamentar da forma que quiser. Qualquer que seja a técnica que tenha escolhido, não desista dela. Se for difícil, procure uma mentora. Escolha bem a sua mentora, ela deve ser paciente, bem-humorada, ter bons sentimentos em relação à amamentação. Antigamente, a técnica da amamentação era passada de mãe para filha, porém, em decorrência da popularidade do leite industrializado, toda uma geração de potenciais amamentadoras decidiu usar a mamadeira. Como resultado, muitas mães atuais não podem pedir ajuda às próprias mães, porque estas usaram somente a mamadeira. Conceitos básicos do bombeamento de leite. Bombear leite materno não quer dizer substituir a amamentação, mas sim complementar e enfatizar a experiência. Qual tipo de bomba? Se o seu bebê nasceu prematuro, você precisará de um tipo de bomba industrial forte. Se você planeja ficar longe dele apenas ocasionalmente, uma bomba manual servirá bem. De qualquer modo, aprenda a usar a bomba manual no caso da falta de energia elétrica. Comprar ou alugar. Se você está voltando ao trabalho e planeja amamentar por 1 ano, o melhor é comprar. Mas se planeja amamentar por menos de 6 meses, alugar é uma boa solução. O que procurar? Compre ou alugue uma bomba cujo motor pode ser regulado quanto à velocidade e à força. Quando? Geralmente demora 1 hora após a mamada para o seu fluxo ser restabelecido. Onde? Não bombeie seu leite materno no escritório, pois não é um ambiente limpo. Algumas empresas reservam um espaço especialmente para isso, o qual é mantido limpo para todas as mães que estão amamentando. Outro conceito da amamentação. Faça um diário. Depois de já ter iniciado a amamentação unilateral, registre em um diário o horário que o bebê se alimentou, por quanto tempo, em qual seio e outros detalhes pertinentes. Observe a regra dos 40 dias. Algumas mulheres aprendem a amamentar em poucos dias, outras demoram um pouco mais. Se você for uma pessoa que tem grande dificuldade, não entre em pânico. Dê a si mesmo um prazo de 40 dias antes de procurar outras soluções. Naturalmente, todo mundo, inclusive o pai do bebê, deseja que a amamentação seja fácil desde o início. Por isso, depois de 2 ou 3 dias sem sucesso, você pode se tornar impaciente ou preocupada. Todavia, obter conforto e amamentar corretamente muitas vezes demora mais tempo.
Os dilemas da amamentação: fome, necessidade de sucção ou impulso de crescimento? Use o bom senso desde o início. Embora eu recomende uma rotina alimentar estruturada, não estou dizendo que se o bebê chorar de fome depois de 2 horas de mamada, você não deve alimentá-lo. Na realidade, durante um impulso de crescimento, ele pode precisar comer um pouco mais. O que digo é que o seu bebê irá se alimentar melhor e o intestino dele funcionará bem se ele fizer refeições adequadas e em intervalos regulares. Os impulsos de crescimento geralmente acontecem a cada 3 ou 4 semanas. Se você prestar atenção, verá que esses ataques de fome duram apenas cerca de 48 horas, o que é fácil de retornar depois ao easy. O importante é não confundir o impulso de crescimento com diminuição ou secagem do seu leite. Na realidade, com o processo de crescimento, as necessidades do bebê mudam e o aumento da necessidade de sucção é a forma que a natureza encontra para enviar uma mensagem para o corpo da mãe: produza mais leite. Milagrosamente, em uma mulher sadia, o corpo produz tudo o que o bebê precisa ingerir. Se seu bebê parece mais faminto somente à noite, provavelmente não se trata de um impulso de crescimento, e sim de um sinal que ele não está consumindo calorias suficientes e de que você precisa ajustar a sua rotina para acomodar as necessidades calóricas dele. Esse pode ser um bom momento para a mamada quantificada. Conceitos básicos da alimentação por mamadeira. Antes de escolher um leite industrializado, leia os ingredientes, porque existem diferentes tipos de leite para bebês no mercado e todas elas foram cuidadosamente testadas e aprovadas pelos laboratórios e órgãos competentes. Escolha bicos de mamadeira semelhante ao seu mamilo. Existem muitos tipos de mamadeira à distribuição no mercado, achatados, longos, curtos ou arredondados. Sempre recomendo para o recém-nascido uma mamadeira que tenha uma válvula especial na ponta, a qual permite que o bebê obtenha leite apenas quando suga com força, da mesma forma que ele deve fazer quando é amamentado no peito. Seja gentil quando der mamadeira pela primeira vez. Na primeira vez em que você coloca o bico de uma mamadeira na boca de um bebê, encoste nos lábios dele, espere que ele responda abrindo a boca. Depois deslize o bico para o interior da boquinha, enquanto ele se encaixa. Nunca force a mamadeira para dentro da boca do bebê. Não compare o regime alimentar que adotou para o seu bebê com o de uma mãe que amamenta. O leite industrializado é digerido mais lentamente que o leite humano, o que significa que os bebês alimentados com ele frequentemente fazem intervalos de 4 horas entre as mamadas, e não de 3. A terceira alternativa, seio e mamadeira. Seja qual for a escolha entre leite materno e leite industrializado, sempre digo aos pais que um pouco de leite materno é melhor do que nada. Algumas mães ficam chocadas ao ouvir isso, especialmente aquelas que consultaram médicos ou organizações que defendem a amamentação e acreditam que a forma de alimentação dessa forma deve ser a única. O mito da confusão do mamilo. Muito já foi dito sobre a confusão do mamilo como motivo para não alimentar os bebês com seio e mamadeira ao mesmo tempo. Eu acredito que isso seja puro mito. O que pode confundir o bebê é o fluxo, e isso pode ser facilmente solucionado. O bebê que mama no seio usa músculos da língua diferente dos músculos usados por aquele que toma a mamadeira. Além disso, o que mama no seio pode regular a quantidade de leite que ingere quando muda a forma pela qual suga. Mas no caso da mamadeira, o fluxo é constante e controlado pela força da gravidade, não pelo bebê. Se o bebê costuma engasgar com a mamadeira, é melhor utilizar o sistema de bico com válvula, que permite ao bebê obter apenas a quantidade quando ele suga com força. Mesmo quando a alimentação suplementar é introduzida, aconselho as mães a colocarem o bebê no seio da mesma forma, porque a sucção ajuda a ativar os seios lactíferos da mãe, o que uma bomba normal não pode fazer. Enquanto a sucção do bebê envia uma mensagem a seu cérebro para produzir mais leite, a bomba mecânica apenas esvazia os alvéolos nos quais o leite é armazenado. Por isso é possível dar leite industrializado e também bombear a cada 2 horas, a fim de estimular o fluxo. Usar a chupeta ou não? A dúvida de todas as mães. Em defesa da sucção do dedo. Chupar o dedo é para o bebê uma forma importante de estimulação oral e de comportamento relaxante. Os bebês já chupam o polegar antes mesmo, no ventre da mãe. Quando nascem, começam a chupar o polegar ou outros dedos à noite para dormir. O problema é que a conotação negativa que você talvez dê à sucção do dedo pode embaçar sua visão. Talvez, quando era criança, você tenha sido proibida de fazê-lo. Talvez sua mãe tenha lhe dado tapas na mão, dizendo que aquilo era um hábito ruim, ou tenha dito que aquilo era nojento. Já vi pais vestindo as mãos do bebês com luvas, passando substâncias de gosto ruim nos dedos ou até restringindo o movimento dos braços do bebê, tudo para desencorajar a sucção do polegar.
A verdade é que, independentemente de você gostar da ideia ou não, sugar é um reflexo natural dos bebês e não deve ser desencorajado. Seja objetiva. Lembre-se de que essa é uma das primeiras formas pelas quais o bebê assume o controle do corpo e das emoções. Quando ele descobre que tem um polegar e que sugá-lo faz sentir melhor, experimenta uma sensação fantástica de controle e vitória. A chupeta pode produzir o mesmo efeito, mas é controlada por um adulto e pode ser perdida. O polegar está sempre à mão e pode ser usado sempre que o bebê quiser. Eu garanto que o bebê irá desistir de chupar o dedo quando estiver pronto para isso. Desmame, bebê, desmame. O desmame pode ser interpretado de diferentes maneiras. Contrariamente ao conceito popular e incorreto, desmamar não significa parar de tomar leite materno. Mais propriamente, o processo se refere a um progresso natural, comum a todos os mamíferos, a transição de uma dieta líquida, à base de leite materno ou leite industrializado, para uma dieta sólida. Em geral, os bebês não precisam ser desmamados do seio. Quando são introduzidos alimentos sólidos, o bebê mama cada vez menos no seio ou na mamadeira, porque já está sendo nutrido de outras formas. Na verdade, o desmame é muito simples quando se segue 3 normas importantes. Comece com apenas um alimento sólido, sempre introduza o alimento novo no período da manhã e no início não misture os alimentos. Fim do resumo do capítulo 4.